Saudações a todos, mais uma vez aqui, diante das Escrituras, para mais uma exposição bíblica, aqui na comunidade cristã Nova Vida. Na minha última fala, eu disse que nós iríamos para a segunda parte da nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando o capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11, o texto que fala sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Então, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5, e nós iremos ler do 5 até o verso 11. Eu gostaria que você acompanhasse aí comigo. Diz assim as Escrituras: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos então fazer uma oração para nós seguirmos com a exposição. Deus, mais uma vez estamos diante da sua santa palavra. Que o Senhor possa, Deus, comunicar a nós a sua vontade. Que o Senhor possa nos ensinar. Que o Senhor possa nos instruir, Deus. Amém. Irmãos, nós, quando começamos esse estudo, eu estou estudando com a igreja, a comunidade cristã Nova Vida, as epístolas da prisão. Então eu comecei a estudar por Filipenses. Nós já havíamos estudado o capítulo 1, não havia sido gravado. Então nós começamos a gravar a partir do capítulo 2. Verso 5, tá? Então nós gravamos uma exposição anterior a essa, e agora é a segunda exposição de Filipenses, seguindo dentro do assunto proposto. Na aula passada, na exposição passada, eu falei muito sobre a humilhação de Cristo, e eu gostaria de repassar pelo assunto para hoje. Sobre a exaltação de Cristo. É importante nós termos em mente aquilo que eu disse para vocês, que Deus ele tem um plano, e é importante nós pensarmos dentro do plano maior de Deus, o plano de redenção, quando nós olhamos para esse texto e para toda a teologia de Paulo. Especificamente nesse momento nós temos que olhar para Paulo escrevendo a igreja de Filipenses, e o texto está tratando de alguns problemas que os irmãos de Filipenses estão tendo, problemas de fragmentação, problemas de divisão, e esses problemas, o Dr. Russell Shedd e outros especialistas, eles dizem que é um problema de egoísmo, um problema de orgulho, e Paulo, então, num dado momento, ele coloca diante desta igreja, coloca diante dessas pessoas o exemplo de Cristo, para poder lidar com essa situação. Então, do verso 5 até o verso 8, no primeiro bloco,
se você acompanhar aí na sua Bíblia, Paulo ele vai falar assim, opa, né, ele chama a atenção dos seus leitores, ele chama a atenção da igreja e fala assim, olha, esses problemas em que nós estamos vivendo, esses problemas que vocês estão vivendo, para vocês resolverem, né, a solução para esse problema é vocês olharem para Cristo. Imagina a igreja de Filipenses perguntando, mas como assim? Aí Paulo ele explica, olha, a atitude de vocês, o modo de pensar, era Deus, né? Ainda que Jesus sendo Deus, ele humilhou-se, ele não considerou igual ser a Deus, ele não se apegou a isso, mas se esvaziou, né? Paulo está falando assim, olha, a solução para esses problemas, a exemplo de Cristo, é que ainda que Cristo é o próprio Deus, em um dado momento, ele se humilhou, ele se esvaziou, vindo a ser servo. Paulo instrui esses irmãos, a exemplo de Cristo, a exemplo da sua humilhação. O verso 8, né, nessa introdução, diz o seguinte: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Então, não considera servo e é obediente. Paulo está falando assim, olha para esses pontos, e vocês como igreja imitem esses pontos, sigam esse exemplo de Jesus. E irmãos, o grande elo que conecta o que eu falei na semana passada com o que eu irei falar hoje é o centro desse texto, né? A cruz. Veja que o texto fala que ele foi obediente, falando de Jesus, até a morte, e a morte de cruz. Olha que importantíssimo isso para aquilo que eu vou falar com vocês hoje. Quando Jesus, Paulo, é tão interessante que Paulo ele usa, né, palavras vida de Jesus, né? Em todos esses versos, esses 3 primeiros versos, é perceber a jornada de Jesus, desde o seu estado como filho de Deus, aquele bebê que nasce em Belém, até a crucificação. Paulo usa 3 palavras ali com significados profundos, que fala de toda essa vida de Jesus. E quando Paulo fala que ele foi obediente e obediente até a morte, isso para nós e para a igreja, né, para os ouvintes originais do que Paulo estava falando, irmãos, é tão importante, porque imagina, Filipenses é uma cidade colonizada, se é assim que eu posso dizer, pelos romanos. Então toda a sua maneira de pensar, as suas leis, a maneira de agir já era uma maneira romana de se viver. E quando Paulo fala que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz, isso bagunça, isso mexe muito com a audiência original. Por quê? Porque a cruz era algo extremamente cruel, vergonhoso. A cruz era um instrumento de tortura e os romanos faziam desta forma. Muitos outros faziam, mas especialmente os romanos utilizavam a cruz como esse instrumento de tortura, de crueldade. Era algo desumano. E isso se aplicava especialmente ao tipo de pessoa mais à margem da sociedade, aos piores. As piores pessoas era aplicada uma morte de cruz. Se você observar numa leitura bíblica, sempre a cruz vai estar num lugar de destaque, porque era importante, todos veem
que aquela pessoa está sendo crucificada e aquilo é extremamente humilhante. E os filipenses, quando estão ouvindo Paulo, né, escrever o que nós chamamos de hino, isso mexe muito, porque aquele que não usurpou ser igual a Deus, que humilhou-se, esvaziando-se, sendo servo, ele permaneceu fiel até o último minuto, e esse último minuto se deu na cruz do Calvário. E veja que a cruz do Calvário, ela é o elo da saída da humilhação para a exaltação, porque a maneira como a cruz trouxe um peso, ela também trouxe a exaltação do Filho, porque ele havia cumprido, ele havia feito. Por isso que o evangelista vai dizer, né, que Jesus bradou: está consumado, né? Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. E, irmãos, isso é fantástico, isso é ímpar nas Escrituras, porque o instrumento, né, de tortura dos romanos era um instrumento que Deus estava usando para revelar, né, para mostrar a grande salvação que o Filho estava derramando sobre os seus. Amém? Dito isto, nós vamos então pensar num segundo momento na exaltação. Veja que no primeiro momento nós pensamos na humilhação de Jesus, e agora nós iremos pensar na exaltação de Jesus. E veja que é importante nós termos em mente que se esse exemplo é um exemplo que a igreja deve seguir, que você como cristão deve seguir, e óbvio que o texto nos mostra que não é um exemplo de caminhada fácil, mas como disse Agostinho, é melhor nós nos arrastarmos pelo caminho do que correr fora dele. Então, quando você olhar para esse texto como cristão, como discípulo, né, como um cordeiro, saiba que ainda que a jornada, que ainda que a caminhada seja difícil, nos lembrou Agostinho que é melhor nós nos arrastarmos por esse caminho, muitas vezes, do que corrermos fora dele. Então, uma grande lição para nós pensarmos neste primeiro momento: caminhe, ainda que o padrão seja um padrão difícil, ainda que o padrão seja um padrão que nós, né, como servos, devemos obedecer fielmente. Permaneça caminhando, permaneça coerente com a sua vida de filho, permaneça caminhando, porque esse é o chamado daqueles que disseram em um momento ser discípulos de Jesus, que aceitaram a caminhar com Jesus. Amém? O verso 8 diz assim, vamos passar pela cruz agora e olhar, nós estávamos olhando de frente para a cruz, Jesus caminhando em direção à cruz, e agora nós vamos olhar após a cruz, como se Jesus já neste momento, no verso 8, estivesse passando pela cruz. Diz assim, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Veja que na parte A, no primeiro bloco, Paulo está se referindo a Jesus e a maneira como Jesus fez, a maneira como Jesus caminhou. Sendo que esse segundo bloco, a parte B do nosso estudo, vai falar assim, por isso,
Deus o exaltou. Parece que nesse segundo momento é Deus fazendo algo. Nós tínhamos Jesus fazendo e dando exemplo. Agora Deus irá fazer algo na vida do Filho. E essa inicial aí, por isso, dá uma ideia de consequência, né? Jesus fez, Jesus se esvaziou, Jesus foi servo, Jesus permaneceu fiel até a morte de cruz. Por isso, veja que há uma ideia de, olha, por Jesus ter feito, agora Deus o exalta à mais alta posição. E veja que a ideia, irmãos, e isso é importantíssimo termos essa ideia do texto, de que o fato de Jesus fazer o que fez, Deus está recompensando, mas aqui a recompensa que Jesus vai receber não é uma recompensa da seguinte forma: Jesus fez o que fez na expectativa de ser recompensado. Não. Se você olhar a ideia de servo, Jesus fez o que fez porque ele estava nessa posição. Era o que tinha que ser feito. Muito embora Deus trouxe uma recompensa para o Filho, para Jesus, e nós devemos olhar para essa recompensa, para esse ato de Deus, como um ato gracioso, como um ato da dádiva de Deus. Então o fato de Deus, e olha que agora é Deus fazendo, exaltar Jesus à mais alta posição, é um ato gracioso de Deus. Veja que se nós temos que olhar para Jesus e tê-lo como exemplo, saiba que nossa caminhada não é uma caminhada em que nós devemos esperar obter algo. Nós não devemos esperar por aquilo que nós estamos fazendo. Saibamos que as ações que acontecem em nossa vida são ações de dádiva, são ações de graça de Deus em nós, assim como o Pai fez no Filho. E o Pai, lhe dá um nome que está acima de todo nome. Veja que nós vamos ver nos próximos versos que o Pai, ele confere a Jesus, ao Filho, o nome Senhor. Ele agora, pós-cruz, a gente compreende como Cristo sendo o Senhor. O Pai dá autoridade ao Filho. Por isso que eu e você, então, entendemos que o Filho é o caminho. Nós entendemos que nós devemos chegar ao Pai por intermédio do Filho, porque o Pai deu autoridade ao Filho. E quando nós pensamos em Senhor, preste atenção nisso. A palavra grega no original, ela se refere a Kyrios. Então a palavra Kyrios, a tradução dela é Senhor. E essa palavra Kyrios, ela é a tradução, ela foi a palavra para o grego, do hebraico, de Yahvé. Ou seja, o nome que era no Antigo Testamento designado para Deus, é o mesmo nome no Novo Testamento que foi designado para o Filho. Então o Filho agora é o quê? Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Por isso que o texto, verso 8 diz: e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O nosso Deus deu ao Filho, Jesus, Cristo, o nome que está acima de todo nome. Veja que eu disse para vocês que a cruz, ela realmente é um elo, ela é o ponto central dessa jornada, de um estado de humilhação, passando pela cruz, a um estado de exaltação. Aquele que
esvaziou-se, que tomou a decisão de esvaziar-se, agora está sendo exaltado pelo Pai. Agora está recebendo o nome do Pai. Agora está junto, na mais alta posição com o Pai. Irmãos, isso é grandioso. Isso é grandioso. Parece que a nossa finitude, né? Parece não alcançar aquilo que Deus Pai fez na vida do Filho, na vida de Jesus, que fez algo grandioso por nós, pela sua igreja. O verso 10, olha que interessante, que vai acontecer. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Veja que agora Jesus é Senhor. Só abrindo um parênteses, eu tenho, irmãos, uma perspectiva que Jesus sempre foi Deus, foi um com o Pai, estava junto com o Pai. Evangelho de João capítulo 1, verso 1, a gente sabe, no princípio era Deus, estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, eu tenho, e é importante que você tenha plena convicção de que Jesus sempre foi Deus. Porém, o texto que nós estamos estudando, o texto em que nós estamos sendo ensinados pelo Paulo, nos mostra a maneira como Jesus passou, né, como Jesus viveu, como aconteceu. Então é importante nós termos isso em mente, porque quando eu falo que agora aconteceu, eu não estou desconsiderando que Jesus já é Deus, amém? Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, Jesus sendo exaltado, Jesus Cristo sendo exaltado, o texto está nos mostrando, imagina Paulo mostrando isso para os filipenses. Paulo está falando assim, olha, a exemplo de Jesus, ele se humilhou, Jesus se esvaziou, Jesus tomou a forma de servo, Jesus foi obediente até o fim, até a sua morte de cruz. Porém, o Pai o exaltou à mais alta posição, o chamou de Senhor, conferiu a ele a autoridade, e um dia, olha o verso 10, um dia todo joelho se dobrará diante dele, e isso acontecerá no céu, acontecerá na terra e acontecerá debaixo da terra. O que Paulo está dizendo assim, olha, abram os olhos de vocês, saiam desses caminhos em que vocês estão percorrendo, caminhos de egoísmo, caminhos de orgulho. E falando de orgulho, não vou perder o raciocínio, o autor Andrew Murray, ele diz o seguinte: a verdade é esta, o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. É basicamente como se Paulo tivesse falando, né, juntando os dois pensamentos aqui, tanto do Andrew Murray quanto do Paulo. É como se Paulo estivesse falando assim para esses irmãos, para a igreja de Filipenses: olha, vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam ter o ponto de vista de Jesus, vocês precisam pensar como Jesus, porque sendo assim, vocês irão caminhar em unidade, vocês sairão dessa perspectiva fragmentada, vocês passarão a viver como Cristo, a exemplo de Cristo. Porque quando chegar aquele dia em que todo joelho se dobrará diante dele, vocês estarão diante de Jesus confessando que ele é o Senhor. Todos estarão um dia, unânime, né? Paulo está falando de um reconhecimento comum em um dado momento, todos, no céu, na terra e debaixo da terra. Então ele está falando de anjos, ele está falando de todo ser humano, aqueles que são filhos de Deus,
e aqueles que são os ímpios, e está falando dos demônios. Todos esses um dia estarão diante do Senhor, aquele que o Pai exaltou. E diante desse grande dia, as Escrituras diz que toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Agora, para nós pensarmos nesse texto, e eu faço uma pergunta para você. Nesse dia todos estarão de joelhos, unânimes, né? Um reconhecimento comum de todos, em todo lugar. Como nós estaremos diante desse Senhor? Você estará confessando neste momento que Cristo é o Senhor? Ou você estará reafirmando que Cristo é o Senhor? É como se Paulo estivesse falando para esses irmãos: abram os olhos de vocês. Saiam dos caminhos que têm afastado vocês. Saiam, não percorram esses caminhos, mas antes toma Jesus como exemplo. Tome o Filho de Deus como exemplo. E lembre-se que num dado momento, todos estarão diante dele de joelhos. E muitos nesse momento estarão tremendo, estarão com medo, estarão aterrorizados diante dessa majestade do Filho, que é o Senhor de tudo e todos. Ou nós estaremos lá, ou muitos estarão de joelhos diante dele, reafirmando, porque são aqueles que confessaram já Jesus como um Senhor. Por isso que nós entendemos, irmãos, no nosso ato do batismo, que nós estamos deixando uma velha vida, que nós estamos deixando o nosso ponto de vista, que nós estamos deixando a nossa maneira de viver, para nós caminharmos agora a maneira de Cristo, para nós caminharmos um novo caminho com uma nova vida. Porque nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor neste momento, está dentro da nossa confissão de fé, e por isso naquele grande dia nós estaremos lá de joelhos diante da majestade do Senhor, mas porém estaremos apenas reafirmando, estaremos subscrevendo aquilo que nós já dissemos outras vezes, que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, às vezes essa jornada é uma jornada que eu e você talvez não compreendemos tudo. Talvez nós não conseguimos ter clareza, e não iremos ter clareza do nosso próximo dia, do nosso amanhã. E parece que muitas vezes, a exemplo de Cristo, as coisas não estão fáceis. Mas nessa jornada nós precisamos, irmãos, amadurecer. Nós precisamos estar caminhando confiantes em que Deus, o Deus soberano, está no controle de todas as coisas. E exemplo disso é o fato de Deus ter conduzido o Filho. Martinho Lutero, de uma maneira fantástica, ele diz o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Olha que fantástico. Às vezes não está tão claro diante de nós, o caminho não está tão cristalino, por tantas coisas que nos acontecem. Parece que às vezes nós, como igrejas, como cristãos, às vezes estamos propensos a cair no pecado do ego, do orgulho, do meu, do eu. Mas permaneça firme, permaneça fiel, ainda que seja difícil, ainda que não esteja fácil. E se você fizer essa pergunta, se o caminho é esse mesmo,
olhe para Deus e fala: Deus, eu estou caminhando, ainda que eu não esteja compreendendo, Pai, eu quero um refrigério em meu coração, porque eu estou convicto de que o Senhor é quem está me guiando, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me conduz. Irmãos, precisamos urgentemente voltar às doutrinas acerca do conhecimento de Deus. Precisamos nos empenharmos no conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, nós passamos mais a conhecer aquele que está nos guiando. E ainda que se nós um dia estivermos frente ao mar, o fato de nós conhecê-lo, o fato de nós conhecermos a Deus, nós sabemos que aquele mar pode abrir. Ainda que nós estejamos passando por um momento de tempestade, o fato de nós conhecermos a Deus, nós estamos sabendo que a qualquer instante Ele pode acalmar a tempestade. Tome consciência disso. Conscientize de que Deus é um Deus poderoso, de que é um Deus soberano, de que esse Jesus, o Filho, Deus, como diz o verso 9, por isso Deus o exaltou, Deus deu ao Filho o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, e para que tudo isso? O verso 11, a parte final diz o seguinte: para a glória de Deus Pai. O Pai exalta o Filho como Senhor de todas as coisas. Diante do Filho, em um dado momento, todos, sem exceção, estarão de joelhos diante dele, confessando que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. E isso se dará para a glória de Deus Pai. E eu encerro essa exposição fazendo agora uma recapitulação geral. Primeiro, vamos pensar no primeiro bloco. Você como cristão, nós como cristãos, como igreja, todos os dias, nós não podemos passar um dia sequer sem olharmos para Jesus, sem imitarmos Jesus, sem buscarmos viver parecido com Jesus. Todos os dias o nosso objetivo é andarmos, é caminharmos a exemplo de Jesus. E olha que interessante, um cristão não pode justificar um comportamento dizendo: este é meu jeito e pronto. Ele foi chamado para ser do jeito de Cristo e não do seu próprio jeito. Essa é uma fala do professor e doutor Felipe Fontes. Irmãos, quando eu estou dizendo para nós olharmos para Jesus e sermos a exemplo de Jesus, e era o que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipenses, é justamente que nós não devemos falar: olha, eu tenho um jeito, eu tenho uma forma de viver. Isso não quer dizer nada. A sua forma de viver, o seu jeito de viver não importa mais. A partir do momento que você nasceu de novo, você tem uma nova vida, uma nova forma de viver, um novo jeito de viver, e caminhará por um novo caminho. Sendo assim, a humilhação de Jesus, a forma que Jesus viveu, é o exemplo, é a forma que todos nós devemos viver. E ao contrário disso, é ruína. Ao contrário disso, é caminhos que levam para longe do Senhor. Lembram daquilo que eu disse na minha fala anterior? Adão foi pelo caminho do ego, caminho do eu, aonde buscou ser igual a Deus, e por isso
trouxe, né, a queda. Teve uma queda. Jesus, na contramão, não usurpou, não buscou o fato de ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. A marca do cristão, a marca do filho, a marca do cordeiro com Cristo é o exemplo do filho, é caminharmos parecido com Jesus. E num segundo momento, irmãos, devemos ter plena consciência de que essa caminhada deve ser uma caminhada fiel, uma caminhada autêntica, uma caminhada irrepreensível, uma caminhada santa, uma caminhada limpa, pura, cristalina, porque num dado momento, irmãos, tudo isso estará à prova quando nós estivermos de joelho diante daquele que recebeu autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Naquele dia nós estaremos de joelho lá diante dele, diante dessa autoridade, e nós, irmãos, o que iremos falar? Nós estaremos que estar lá, convictos de que nós caminhamos a exemplo de Cristo. Se nós olharmos para o Novo Testamento, no Evangelho, sobre as parábolas de Jesus, naquele grande dia, a separação será feita, o joio será tirado do trigo e ser lançado ao fogo. Naquele dia o peixe bom será separado do peixe ruim, o peixe bom será jogado fora. Irmãos, nesse dia, para você ser a exemplo do que eu estou dizendo, um trigo, é importante que você caminhe como Cristo, a exemplo de Cristo. Para você ser a exemplo do que os evangelistas falou, o peixe bom, aquele que foi escolhido pelo pescador, a exemplo da semente que caiu, germinou e produziu, nós devemos andar caminhando parecido com Cristo. E essa é a grande lição que Paulo está ensinando para a igreja de Filipenses. Diante de um problema, diante de uma discussão, diante de uma fragmentação, diante de uma desunião, Paulo está falando: espera aí, eu vou contar para vocês, eu vou dizer algo para vocês. A exemplo de Cristo Jesus, se humilhe, sirva, não usurpe ser algo que vocês não possam ser, sejam servos, e isso deve acontecer até o fim. Paulo, mas como assim? Porque num grande momento, todos estarão de joelhos diante de Jesus. Irmãos, que palavra maravilhosa. Guarda isso no seu coração, coloque isso dentro de você, revisite esse texto quantas vezes for necessário, empenhe-se em ser semelhante a Jesus, amém? Eu encerro minha palavra aqui, que Deus possa, abençoá-lo, que Deus possa continuar abençoando você, sua família, cuidando de todos vocês. É importante você que está assistindo, siga, inscreva-se no nosso canal CCNV Oficial, curta, esse vídeo, deixa aí nos comentários uma mensagem para nós, e em breve nós estaremos postando mais vídeos, amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém.